Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui no canal da Web Rádio o programa Estudando a Codificação. Eu, Marília, Kátia, todas as segundas-feiras estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades, né? Em primeiro lugar, a Jesus por ser nosso guia e modelo, aos amigos espirituais por nos inspirarem na caminhada e, é claro, você que está sempre do outro lado nos auxiliando, né, nos incentivando através da sua participação. Então, queremos dizer que você pode participar do programa, deixando aí sua saudação, seu comentário, falando de onde você está. Você pode ativar, né, se inscrever no nosso canal, @Web Rádio Cristo Consolador, se inscreva no canal no YouTube, ensine lá, acione o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas notificações, entradas ao vivo aqui, e, é claro, na playlist também, que você vai encontrar toda a programação da Web Rádio. Então, vamos lá, bom dia para você, bom dia para a Kátia, para a Marília aqui do meu lado, bom dia para todos. Bom dia a vocês, meus amigos, irmãos, companheiros de Ideal Espírita, Delso, aqui do meu lado, meu companheiro Desce de Outras Vidas, a minha amiga e irmã do coração, Kátia, que está aí do outro lado. Forte abraço, paz e luz pela sua vida, pela sua existência. A você, querido ouvinte, que está do outro lado nos ouvindo, que nos ouvirá posteriormente. Gratidão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por todo amparo que nos é dado, não só hoje, mas em todo o decorrer da nossa existência, pelo dom da vida. Gratidão a Deus pela família que nós temos. É um ano que já está aí, já caminhando, né, para o final, então, já aproximando aí as comemorações do nascimento do nosso Mestre Jesus, e a gente começa a fazer uma reflexão da nossa vida, do que temos, do que conquistamos, principalmente em valores espirituais, em valores morais. E é claro que o nosso coração fica ainda mais cheio de gratidão ao percebermos o homem velho que éramos e olhar um pouquinho para as nossas condutas de anteriormente, que hoje já não faz mais parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E isso se chama gratidão. E é claro, né, sempre aproveitando as oportunidades de crescimento e melhora espiritual. Gratidão a Deus por tudo. Muito bom dia a todos, meus queridos amigos, Delcio e Marília. Obrigada, né? Sempre agradeço o incentivo para continuar firme, né, no propósito de melhoria, de estudo da codificação espírita, de estarmos toda semana conectados com o nosso Mestre Jesus. Agradeço a todos os nossos ouvintes queridos, né, todo o pessoal que está aqui conosco sempre,
no gravado, ou aqui mesmo, estando com a gente simultaneamente ao programa, as nossas irmãs Célia, Verinha, Albertina, Ivone, a Elô, né? Estive com o pessoal do CAE sábado, na comemoração da Casa Espírita, né? Na confraternização de final de ano. Foi um jantar muito especial. Vocês foram lembrados, Delcio e Marília. Sei que os compromissos da vida às vezes não é possível, né, estar sempre juntos, mas foram muito lembrados. E estamos aí, né, para continuar mais uma semana, porque, embora estejamos no final do ano, é somente mais um ciclo que se encerra, porque o tempo corre sempre, né? O tempo para Deus corre sempre, e a oportunidade de aprendizado nunca deve parar, nunca deve ser sustada. A gente sempre precisa de continuar firme nessa caminhada, porque os maiores beneficiados somos nós mesmos aqui já desse programa, e nós temos a pretensão, a humilde pretensão, logicamente, de alcançarmos o maior número de pessoas possível com a palavra do Mestre Jesus, inclusive para que todos possam ser beneficiados, mas, acima de tudo, auxiliados efetivamente, porque o Mestre querido aguardava isso de todos nós, né? A expansão do seu evangelho, o alcance dos corações e a melhoria de cada um individualmente. Então é isso, gente, que nós tenhamos uma boa semana, um excelente programa. Fiquem na paz. Então, falando das nossas companheiras, já temos aqui a nossa companheira Célia Zacarias, né? Deixando aqui, ó, saudação para nós, paz e bem a todos, muito bom dia, excelente semana a todos nós, né? Sejamos gratos, né? Gratidão, como nós bem dissemos aí. Vamos iniciar, então, com a prece? Vamos lá. E já iniciando, né? E como todos nós sabemos, a recomendação da espiritualidade, qualquer bom espírita que se preza, nós estamos longe de ser bons, mas como a Kátia diz, pretendemos um dia nos tornarmos bons, mas devemos sempre harmonizar o ambiente com uma prece, como foi recomendada por Bezerra de Menezes. E a prece de hoje, né? Levantai os olhos, do livro Vinha de Luz, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Ou melhor, ao contrário. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus está em João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se consome a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Tchau, filho! Te amo. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida,
não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas aos solos, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam ao infinito na direção dos céus. Essa mensagem ela vem realmente nos alertar que, embora nós tenhamos, né, os nossos compromissos materiais, e que são muitos, dado a circunstância da própria vida, que nós não podemos deixar os nossos compromissos espirituais de lado. Esse nosso desejo de nos elevar cada vez mais, porque enquanto nós estivermos aqui dando o exemplo da árvore, né, com as nossas raízes fincadas ao solo, ou seja, enquanto estamos aqui encarnados na Terra, nós devemos saber conciliar isso. É uma advertência a todos nós, que às vezes vamos protelando, e isso eu falo em relação a mim mesma, protelando as oportunidades que Deus nos concede de estar buscando esse auxílio, porque quando nós estendemos a mão a alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E a vida, ela é feita de oportunidades. A gente tem o nosso trabalho material, que ele não cessa, é claro, todos os dias nós temos compromisso, mas a gente sempre dizia, né, e eu costumo dizer isso, que o tempo ele não vai, né, o dia ele não vai aumentar de 24 horas. Então, nós é que temos que conciliar as nossas tarefas nesse período de tempo. E adaptando, ajustando aqui e ali, para que nós possamos conseguir fazer tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Porque tem coisa que, além de precisar, nós devemos fazer, porque nos faz bem ao próximo. A gente tem aquela sensação de alívio, de dever cumprido, de melhora, a gente muito mais recebe do que doa. A gente diz que ajuda, mas o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E aqui fala muito desse exemplo, né? Da árvore, dos frutos, e somos como nós, que enquanto estamos aqui fincados ao solo, nessa nossa passagem pela terra, nós devemos sim, porque enquanto as nossas raízes estão no solo, os nossos pés caminham pela terra, mas a nossa mente, a nossa cabeça, ela está cada vez mais ligada ao plano espiritual, desde que nós estejamos ligados ao plano espiritual e fazendo tarefas edificantes que vai ampliando ainda mais esse nosso conhecimento, dilatando ainda mais os nossos talentos e fazendo com que a gente se coloque como essa ferramenta da espiritualidade para auxiliarmos e automaticamente nós somos auxiliados, porque tudo é assim, no universo é assim, é o bate-volta, né? É o efeito bumerangue. Ainda nós não fazemos nada com esse objetivo de sermos auxiliados, mas a espiritualidade sabe, Deus conhece o nosso coração. E as coisas, mesmo que não aconteçam naquele momento, quando acontece algo de bom na nossa vida, a gente ainda se pergunta, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas Deus sabe o que a gente fez, e com certeza a gente fez alguma coisa de bom. E é claro, né, nós aqui não estamos referindo no sentido material, mas às vezes com um livramento de alguma coisa, às vezes com um filho que arruma um trabalho, que passou num vestibular,
uma nova profissão, num curso ou num concurso, e aí a gente fica jubiloso e de gratidão a Deus. Mas Deus sabe o porquê das nossas conquistas, porque nós também doamos um pouquinho. Então, nada vem de graça, tudo é uma troca mútua. E é claro, né, que a gente, até inclusive nos cursos, nós falávamos muito da poupança que nós devemos ter, né? Comparando com a poupança material, que todos devem poupar um pouquinho para uma necessidade maior, nós também devemos ter a nossa poupança espiritual, que é através do nosso trabalho, do auxílio ao próximo, de colocar-se a serviço do próximo, porque tudo é uma grande corrente. Nós auxiliamos alguém, transmitimos um pouquinho do que a gente já conhece para alguém, aquele alguém já aplica na sua vida, com seus entes queridos, e aquele ente querido já aplica ali com outra pessoa. Então, tudo é uma grande corrente do bem que vai se entrelaçando. E quando a gente pensa que não, é uma luz, esse conhecimento, as bem-aventuranças do Cristo, ela vai se expandindo cada vez mais. Às vezes, através de uma simples conversa que a gente teve com alguém e que essa pessoa jamais esquece, procura colocar em ação. Então, eis aí a grande dica do dia, da semana, do mês, do ano que já está praticamente encerrando, que nós sejamos sempre esse instrumento do Cristo, seja lá onde estivermos. Nós sempre podemos, ainda que a gente não possa apagar o incêndio, mas a gente pode ser aquele beija-flor que leva, né, a gotinha de água no beco. E como dizia Madre Teresa, né, se o oceano faltar-lhe uma gota, que com certeza lhe faria falta. Eu sou apenas uma gota no oceano, mas se o oceano lhe faltar uma gota, já não seria o mesmo. E que nós possamos sermos essa gotinha, que com certeza, né, o trabalho só tende a multiplicar cada vez mais. Pode? Eu? Pode ser. Então, nessa vibração de luz, de amor, de serenidade, de reflexão sobre o que estamos fazendo, sobre o que devemos fazer e as oportunidades que a vida nos coloca para que estejamos sempre como instrumentos do Cristo, já vamos elevando os nossos pensamentos a toda a espiritualidade, aos nossos mentores individuais, agradecendo pela oportunidade, pelo amparo que nos é dado na nossa caminhada terrestre, ao mentor dessa rádio, que está sempre nos amparando, intuindo, não só a nós, mas a todos que por aqui passam, agradecendo também a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos amparar no seu manto azul sagrado, nos amparando e consolando os nossos corações nos momentos mais difíceis pelos quais passamos, agradecendo também ao nosso Mestre Jesus e reconhecendo que Ele é o Mestre, o nosso irmão maior, o príncipe da terra e o príncipe do céu, e que Ele possa sempre ser esse bálsamo em nossos corações, que nós possamos sempre, nos momentos difíceis, estar lembrando da sua caminhada pela terra, que apesar das dificuldades, jamais desanimou, sempre teve uma palavra amiga, um gesto, um afago, um olhar de compreensão e de caridade para com todos. E vamos ainda mais elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai, o nosso Criador, e diante de Deus nos ajoelhamos em pensamento e te pedimos, Pai, continue a nos dar força e amparo, determinação e perseverança na nossa caminhada. E te agradecemos
pelo lar que nos confiaste, pela nossa família digna e honrada, que nós possamos sempre sermos dignos de merecer essa família. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa rádio com a nossa irmã Kátia, com todas as nossas irmãs que nos acompanham, tanto aqueles que deixam suas mensagens, como aqueles que estão no anonimato, mas que, de alguma forma, estão interagindo com a gente, estão em pensamentos, vibrando, torcendo. Aqueles também, companheiros que fazem parte dessa grade de programação, que cada um possa ser amparado, abençoado, fortalecido nas suas dificuldades. E vamos assim, Pai, te agradecendo por tudo e por todos, e te louvando com a prece que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Tá? A dona Marília está inspirada hoje, graças a Deus, né? Eu. Então vamos lá. Eu tirei aqui um trecho do Evangelho para a gente fazer um pouquinho mais de reflexão, né? E depois passar aí o texto do nosso estudo para a nossa irmã Kátia. E saiu aqui no capítulo 14, no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. E o texto diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral, né, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhe de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se com prazer juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problemas moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. No capítulo 4, no número 13. O texto continua, né, mas vamos parar por aqui. É interessante, numa questão pessoal, eu tenho muito refletido sobre isso. Quanto a gente, unidos pelo laço de afinidade, né? A gente se sente bem, se sente essa junção de ideias, de pensamentos, se sente prazer em estar juntos, né? Às vezes, os próprios irmãos consanguíneos, a gente se afasta um pouco. Temos ideias diferentes, pensamentos diferentes. Às vezes, no próprio lar, tem pessoas que não comungam com as nossas ideias.
né? Parece que tudo toda proposta que a gente tem tá diversa dos pensamentos, né? Então, isso o Espiritismo tem nos ensinado as dificuldades que nós trazemos, mesmo em família. Mas que nada existe por acaso, aqui tudo é uma ligação, né? Se está acontecendo isso na nossa família, é porque nós temos que aprender a conviver, aprender uns com os outros. É interessante, eu costumo dizer, eu tenho pai biológico e tenho pai pelo laço do afeto, que é o pai que me criou, que é o padrasto, né, que a gente fala, ao qual eu desenvolvi a habilidade do amor pelo meu pai padrasto, que é esse que me ensinou os primeiros passos da vida e me deu base moral para me caminhar a minha vida também. Quanto ao meu pai biológico, sentimento, eu não desenvolvi sentimento. É claro que eu prezo por ter me colocado, né, nas entranhas, no mundo, e eu prezo por isso. Eu oro por ele, todos os dois já desencarnados, um recentemente, né, meu pai do coração, meu pai padrasto. Meu pai biológico desencarnou por volta de 2013. Não derramei lágrimas, mas até hoje eu oro por ele. Eu peço por ele. Já o meu pai padrasto, desencarnou há 3 meses atrás, 90 dias atrás, e eu me pego ainda chorando a sua falta. Me faz muita falta. Mas como a gente sabe que a vida continua, né? Já temos até testemunho do próprio espírito dele, que ele continua vivo, né? Que ele mesmo veio a nos comunicar com aqueles que não são espíritas, né? Entre nossos irmãos em reunião familiar, quando ele diz que ele continua vivo, como assim eu tinha falado com ele que a morte não existe? Ele trouxe esse recadinho para todos nós. E ali nós desenvolvemos muita habilidade. Ali você vê que é o verdadeiro filho e o verdadeiro pai. Então, meus amigos, não ficamos presos, né? Se é pai de sangue, se é pai, né, pelo coração. A gente tem que aprender a desenvolver esse amor. Se a gente está colocado junto no mesmo teto, na mesma família, de uma forma ou de outra é uma programação. Deus sabia de tudo isso. Precisaria de um pai biológico e precisaria de um pai padrasto. A vida é assim. Né? Esses são os laços espirituais que a gente traz. E aí as pessoas dizem, se pegar a minha foto e a foto do meu pai de padrasto e colocar o do lado, isso. diz o pessoal que é mais parecido do que os filhos sanguíneos. E até brincadeira entre minha mãe fica brava, fica tratando a coisa séria. Minha mãe, hoje não, né? Minha mãe já aceita a gente brincar, mas no passado não é tão simples assim. Então veja como a gente, né? A gente tem que entender essas questões que o Espiritismo nos mostra hoje, desses laços corporais, desses laços parentes espirituais. Então fica aí a reflexão para todos nós, né? O importante é desenvolver essa habilidade de amor. É que, na verdade, né, como nós sabemos e como a própria codificação vem nos explicar e nos esclarecer, todos nós somos a grande família do Cristo, a grande família espiritual. Então, aqueles que estão hoje ou que não estão, já foram ou estarão no futuro. Então, ali o laço consanguíneo é só um detalhe. Mas todos nós hoje já fomos pai, irmãos, filhos, esposas, ou estamos ou fomos. Então, por isso dessa sintonia, por isso dessa ligação tão forte, mesmo não tendo um grau parentesco, né? E eu, particularmente, eu vejo aqui com a minha nora. Então, é assim, depois que ela veio para a nossa vida, a diferença que fez, a mudança, eu me sinto uma pessoa mais leve, mais assim, mais aberta ao diálogo, ao afago, à compreensão, ao afeto, à compreensão. Por quê? Porque ela teve, né, um passado, uma vida assim, muito semelhante à minha. E eu era assim aquela pessoa carrancuda, fechada, porque
aquilo que aconteceu comigo era algo que me marcava muito, que me machucava muito. Então, eu percebia que eu mesma me vitimizava. A gente se sabota o tempo todo. E depois que eu vi uma história semelhante à minha, na qual uma menina tão nova, ela pegou da sua dor e fez uma escada para que ela pudesse alçar voos, eu falei, opa, se ela pode, eu também posso. Então, as coisas não são colocadas na nossa vida por um acaso. E isso me fez um bem danado, vocês não imaginam como. De perceber que, ao invés da gente sentar e chorar, a gente tem que arregaçar as mangas e lutar. Porque, por mais que a gente tenha passado por uma situação difícil e dolorosa, mas foi passado, passou, né? Então, perdão para aqueles que nos feriram de alguma forma, mas a vida está aí. O Pai está dando novas possibilidades da gente recomeçar e fazer daquilo que nos feriram oportunidades novas de crescimento, de aprendizado e de despertar para a vida, de colocar toda essa nossa potencial, essa nossa força que todos nós temos, porque somos herdeiros do Pai, para fora. E falar, opa, eu não vou ficar sentado, né, chorando, eu vou ir à luta. Vamos. Vamos lá. Passar para a nossa irmã Kátia, dando um bom dia para a nossa querida Albertina. Nós já falamos demais, né? Aham. Então, agora deixa a Kátia. Bom dia, Albertina. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Vamos lá. Kátia? Isso aí, bora lá. Eu, acreditando que estava multado, não estava multado, fui multar e acabei desmutando aqui o fone. Fui dar um tchau para o meu filho que estava indo estudar e falei um pouquinho alto, atrapalhei um pouquinho o preparo, a preparação da matéria. É melhor do que um tchau de uma mãe com eu te amo, né? Sempre recebendo da minha. Ai, que bom, né? Então é isso, gente. Mas é como a Marília Deus estava dizendo aí sobre o tema inicial, né? Do limão, a gente muitas vezes tem que fazer uma bela limonada para poder consertar e corrigir as questões da nossa vida, né? Então, o tema de hoje também é uma questão muito importante sobre os problemas que surgem no nosso caminho. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos tratando aqui do capítulo que tem as preces, diversas preces aqui, para muitos momentos, sem a pretensão de querer esgotar, mas olha, eu vou falar, é uma coletânea de preces espíritas que se enquadra em muitos momentos, né, da nossa vida. E hoje nós vamos falar do item 26, que é da prece naqueles momentos que a gente vive, né, nas aflições da vida. Então aqui vamos para o prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual a tivermos suportado. E agora vamos para a prece, né? É um exemplo aqui do que nós poderíamos utilizar como prece na coletânea de preces espíritas. Suponhamos que estejamos passando agora por um momento aflitivo, então nós podemos orar assim, segundo a proposta aqui dos espíritos amigos. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação
sejam abaladas. E aí depois vem entre parênteses para formular o pedido, né, do que a gente pretende. Então aqui a gente vê que diante das situações que acontecem na nossa vida, em primeiro lugar, nunca estamos de mãos atadas. Jamais. Primeiro porque temos a nossa fala que a gente pode dirigir a Deus para pedir o que a gente precisa. Embora muitas vezes a gente não vai alcançar aquilo que é exatamente como a gente deseja, mas aqui é o encorajamento do que a gente precisa, de que o socorro de uma forma ou de outra ele vem. Então, em primeiro lugar, por mais afetiva que seja a sua situação, nunca de deixar de dirigir a sua fala, seus pensamentos e veicular suas emoções em direção a Deus. Nós todos temos um socorro que vem do alto. E sempre diz, né? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, como está na Bíblia. O socorro vem de Deus. Se os espíritos amigos é que vão executar essas tarefas, é porque Deus, em primeiro lugar, vai permitir ou não, daquela forma que a gente precisa. Porque tudo vai nos servir de aprendizado. Então, se nós não alcançamos aquilo que nós pretendemos, do mesmo e exato modo que a gente pediu, a gente precisa de aprender a ser humilde. A humildade é muito importante, porque nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Mas o socorro, né, diante da nossa fé, a gente sabe que ele vem de uma forma ou de outra. Então nós precisamos sim, de primeiro lugar, quando estamos no momento de aflição, dirigir os nossos pensamentos a Deus, dirigir, né, a nossa fé em direção a Ele, de que Ele, como que aquele que vai saber o que é melhor para nós. Então aqui no próprio texto fala da conveniência das formas, da forma como vem o auxílio em nossa direção. É conveniente que aquele resultado venha naquele exato momento que a gente está pedindo? Deus vai analisar. Se não for conveniente, é porque não é para o nosso aprendizado naquele momento. Porque muitas vezes a gente sabe que as aflições que vêm no nosso caminho são mais para o nosso aprendizado, né, da forma como a gente vai resolver as situações, do que para nos fazer sofrer. Porque não é as situações que vêm na nossa vida não é para simplesmente um capricho de Deus para que a gente sofra. É isso que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Por isso que muitas vezes a gente não pode se entregar ao desespero, não pode se entregar ao delírio, achando que nós somos aqueles que estão sendo castigados por algum mal que nós tenhamos cometido nesse presente ou no passado. Não, jamais. Primeiro porque nós sabemos que Deus não traz castigo a ninguém. Simplesmente são fatos da vida que nós temos que aprender com aquela situação, ou simplesmente de agir diante daquela situação. Muitas vezes não é conosco diretamente a aflição, é com algum parente, é com algum filho, é com algum amigo, um vizinho, não importa, né? A situação chegou até nós. Então, em primeiro lugar, nós não devemos cair no desespero e nos desequilibrarmos. Primeiramente, buscar o socorro através da oração, através do pensamento dirigido a Deus. Porque o pensamento bem veiculado, bem explicado, bem sentido, com certeza chega até Deus. Através de todo o seu amor, ele vai reunir o que for necessário, e o que for certo, e o que for melhor para o nosso adiantamento. Então, em primeiro lugar, é isso, dirigirmos a Deus, né, os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, nossa fala, e em verdadeiro momento de fé que nós temos no socorro e na solução das questões. Segundo lugar, nós devemos pensar, será que o que estamos pedindo realmente é certo? Como diz o tema, é conveniente? Nós precisamos de administrar os nossos pedidos a Deus. Será o que estamos pedindo vai me auxiliar? É o correto a se fazer? Vai auxiliar aquele que nós queremos que receba uma bênção de Deus? Ou que nós queremos que receba a vitória sobre os pontos que a pessoa está almejando? Porque muitas vezes nós fazemos pedidos esdrúxulos, cada pedido que
não é necessário e nem vai auxiliar a ninguém. Muito pelo contrário, vai fazer com que aquela pessoa se enverede mais no caminho equivocado, no caminho, vamos dizer, onde a luz não chegou ainda. Então, se nós queremos um bem para o nosso filho, que nosso filho seja, vamos supor, que está passando por um momento aflitivo, mas ele fez algo errado, e nós queremos que ele simplesmente se safe dessa situação, então a gente precisa de ver como que a gente vai dirigir esse pensamento a Deus. Será que nós estamos pedindo alguma solução para que o nosso filho caia mais em erro, ou que ele seja simplesmente auxiliado por Deus para que ele não caia mais em erro e não se prejudique e não prejudique ao seu próximo? Nós, como os pais, temos essa responsabilidade. Então, a gente precisa de avaliar se esse pedido que nós vamos fazer vai ser útil. Então, aí nós precisamos saber formular o pedido a Deus. Se nosso filho errou, nós não vamos pedir que nosso filho se safe simplesmente, não. O que nós devemos pedir? Deus, se o meu filho, minha filha, ou aquela pessoa que está sob a minha responsabilidade, sou o tutor, sou o guardião, errou, que ele aprenda com equívoco, que eu possa auxiliá-lo a colocar no caminho correto. Se for do merecimento dele, de toda a família, que minimize o sofrimento, que seja feita a sua vontade. Se ele já se arrependeu do seu erro, nós possamos consertar da melhor maneira possível, para que ele não prejudique mais o seu próprio caminho e o caminho daquele a quem ele feriu. Então é por isso que a gente precisa de saber o que nós estamos pedindo. Não adianta fazermos de qualquer modo pedido, porque a gente sabe que muitas vezes não será atendido da forma como a gente espera. Outra coisa, será que esse pedido vai corrigir alguma questão? Né? Será que vai ser útil? Vai ser útil isso para o caminho dele? Então, por isso que a gente precisa de saber formular corretamente todos os pedidos. E primeiro, será que o resultado desse pedido vai me satisfazer? E vou ser uma pessoa feliz, com a minha consciência tranquila? Sabendo que esse pedido vai mais prejudicar do que auxiliar, tanto a mim quanto ao meu próximo? Então a gente precisa de pôr tudo na balança. Quando a gente se curvar perante a Deus, com humildade, com fé, com coragem, para fazer um pedido, naquele momento aflitivo da vida que todos nós temos, ninguém escapa das aflições da vida. Nós somos espíritas, escapamos das aflições da vida? Escapamos, Delcio e Marília? Com certeza não, né? Nenhum espírita escapa dos momentos aflitivos da vida, assim como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Não estamos aqui falando como se não passássemos por problemas e por desafios, muito pelo contrário. Além de passarmos pelos desafios da vida, já temos a consciência de que somos os causadores dela. De que de uma forma ou de outra contribuirmos, se não nesse presente, mas no passado, em outra encarnação. Estamos agora atravessando pelas dificuldades, porque contribuímos para que aquilo chegue até nós. Porque a lei de causa e efeito, ela é atuante em todo e qualquer momento e para todo e qualquer ser humano. Todos nós passamos por dificuldades nessa vida. Ninguém é melhor que ninguém é pior do que ninguém é mais inteligente que ninguém é mais privilegiado que ninguém. Para Deus, todos nós somos seres iguais, porque somos seus filhos, criados por Ele. E aquela pessoa pode dizer assim, puxa vida, sou tão pecador, Deus não vai ouvir a minha prece jamais, por isso que eu estou passando por essa aflição. Não, ninguém deve pensar assim, porque todos nós estamos sujeitos às dificuldades, às vicissitudes da vida. Logicamente que também estamos sujeitos a toda sorte de benefícios. Desde o momento que nós acordamos, já vemos um sol lindo raiando, sentimos as gotinhas da chuva para refrescar o nosso ambiente. No nosso lar temos algo para nos alimentarmos, ou então alguém que nos forneça o alimento. Se nós temos uma dificuldade, vem a solução. Todos nós somos atingidos por essas questões da vida diariamente. A questão é como nós vamos nos dirigir a Deus nos momentos aflitivos.
E por que estamos pedindo isso? Será que esse benefício que nós estamos querendo alcançar realmente, de fato, é um benefício? Então, a gente precisa de saber direcionar os nossos pedidos nos momentos aflitivos da vida. Se tudo isso que nós estamos almejando é capaz de nos tirar desse problema e nos fazer aprender. Então, eu creio que, como essa lição aqui, como essa prece, pequena prece aqui que nos foi ensinada, nós não precisamos de fazer ao pé da letra, porque muitas vezes a gente não decora essas preces todas, né? Mas nos dá a ideia de que o que nós precisamos pedir para Deus, em primeiro lugar, é o fortalecimento para que nós possamos atravessar as dificuldades da vida, o encorajamento. Se a solução que nos é trazida por Deus vai nos auxiliar no aprendizado, se nós vamos aprender para não repetir aquela lição novamente. Porque o que importa muitas vezes é o nosso aprendizado diante das dificuldades. Porque enquanto nós não aprendermos, com certeza as dificuldades vão continuar vindo na nossa vida. Enquanto nós, vamos dizer assim, não passarmos de ano, não tirarmos uma nota 10, a gente vai continuar sendo provado naquela mesma questão. Se nós não aprendermos a lidar com a fórmula de Bhaskara, vamos dizer assim, nós vamos ter as mesmas questões para resolver, para aplicar corretamente essa fórmula, e quando nós tirarmos uma excelente nota, aprendermos a tirar aquilo de letra, é que nós vamos ser passados para a próxima fase. Então é isso, a gente precisa de aprender a lidar com as questões, a gente precisa de criar sempre na nossa vida ao aprendizado, tanto moral, quanto psicológico, aprender, e para isso sempre estudar as situações, o que nós estamos fazendo de errado, para que aquela lição sempre se repita, para que aquela aflição sempre se reflita na nossa vida. E aí sim dirigirmos nossos pensamentos a Deus e pedirmos a Ele que nos auxilie para que a gente aprenda de fato a solucionar essas questões que nos atravessam na vida todo momento. E não somente para que a gente seja poupado desse sofrimento. Já que nós não podemos muitas vezes ser poupados porque a gente tem que aprender, então que a gente aprenda de uma vez por todas a passar por aquela dificuldade. Né? Que a gente não fique patinando, né, com aqueles pensamentos cristalizados, não vendo o alcance das coisas, para que a gente não tenha que atravessar mais por aquela situação por nós mesmos. Porque, gente, a gente percebe o seguinte, a lição, enquanto a gente não absorve, enquanto a gente não aprende de verdade, ela sempre vai ser repetida. Esses dias mesmo eu estava pensando comigo mesma, fico aqui, né, com a minha mente, nas minhas caraminholas aqui. Meu Deus, por que será que toda vez eu acordo com um pensamento X? Será que é possível que eu aprenda essa lição para que esse pensamento não fique me afligindo? Será que é por isso que esse pensamento vem sempre à minha mente? O que eu preciso aprender para que esse pensamento não fique martelando a minha mente todo momento? O que eu preciso aprender para que esse pensamento deixe de ficar me consumindo? Né? Então é isso muitas vezes que a gente precisa de, sabe, mostrar para Deus que nós estamos sim nos esforçando para que esses momentos aflitivos não retornem à nossa vida. Mas só que a gente só vai aprender mesmo quando a gente souber ali passar por aquela dificuldade, que aí, na verdade, aquela aflição nem vai ser tanto aflição, vai ser simplesmente, vamos dizer assim, uma marolinha. Eu já sei como é que é isso, já sei como resolver, Deus me capacitou para aquela situação, já sei como resolver. E quando você chegar nesse ponto, aí sim é que a gente vai passar para a próxima lição. Mas, enquanto a gente estiver passando por essa dificuldade e não souber resolver, a gente primeiro precisa de se curvar perante a Deus com humildade, para buscar, né, nesses momentos de dificuldade o aprendizado que a gente tanto precisa de ter. Enquanto a gente não aprender, a lição vai se repetir sempre. Né? Então não adianta somente pedirmos, Deus, retire de mim esse cálice, essa dificuldade.
isso está me atrapalhando a minha vida, eu não consigo sair desse torvelinho de problemas. O que eu posso fazer para não sofrer mais com isso? Então é aí que a gente precisa de refletir. Não basta somente pedir, não basta somente a gente se socorrer, né, do problema recorrendo a Deus. A gente precisa também de aprender e naquilo que for possível, a gente não precisa mais de atravessar por esse problema. Quando a gente aprender de fato, né, a gente não vai mais precisar de passar por isso. Também, não vamos esquecer, lógico, que temos questões, né, na nossa vida que não cabe a nós a solução. Tem situações que não cabe a nós. A gente faz o que é possível, às vezes até o que não é tão possível assim, até mesmo o que meio impossível, a gente age para que a situação se resolva, mas a gente precisa de confiar em Deus, porque a solução não depende mais de nós. Não tem situações que a gente sabe que não cabe a nós a solução, que a solução, e não cabe em nenhum ser humano, que o socorro realmente só vem de Deus. E é aí que a gente também precisa de pedir nesses momentos que Deus nos socorra e nos traga a solução que for melhor para o nosso aprendizado, melhor para o aprendizado dos nossos entes queridos, da nossa família, dos nossos amigos, enfim. E que a gente, nesse meio tempo, enquanto a solução não vem como a gente espera, que a gente espera sempre, né, para o momento imediato, mas se não vem o socorro naquele momento, que a gente aprenda com humildade a esperar. Então a palavra de ordem é termos humildade em primeiro lugar e fé, de que se não resolve do jeito que a gente gostaria que resolvesse, Deus já está trazendo para nós a solução que é melhor para nós. E como diz, né, como já disseram os profetas, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tenhamos humildade e tenhamos fé, que esse socorro vem. Basta nós nos entregarmos a Deus com o coração aberto, com a nossa alma sempre assim aguardando com humildade, com coragem, fazendo a nossa parte, logicamente, né? E aí eu sempre lembro da historinha do meu pai, daquelas duas pessoas, né? 2 homens que caíram no barranco, num buraco, e não conseguiam sair. Enquanto um resolveu ficar orando, pedindo que Deus enviasse o socorro, que enviasse a solução, o outro foi orando e tentando sair de todas as maneiras, pensando numa solução para sair daquele buraco, daquele barranco. E aí vem a pergunta: quem saiu primeiro? Aquele que ficou ali orando, né, com o seu joelho ali prostrado, só orando, pedindo um milagre, ou aquele que orou, sim, mas que tentou de todas as formas sair do barranco? E aí a gente já tem a noção de quem saiu primeiro, né? Ou seja, cabe da nossa parte também fazermos os nossos esforços para que a solução ela chegue. Vem de Deus o socorro, claro, mas vem também do nosso próprio esforço. Por isso que a gente precisa buscar a transformação pessoal, porque muitas vezes as aflições da vida vêm pela nossa falta de aprendizado. Então, quando a gente, vamos dizer assim, entra em conflito com alguém, a gente pensa assim: meu Deus, eu não queria ter brigado com aquela pessoa, não queria ficar de mal dela, por que isso aconteceu de novo? Por quê, meu Deus? E aí a gente tem que pensar o que nós deixamos de fazer, o que a gente não aprendeu ainda, porque a gente entrou em conflito. Porque tem um ditadinho simples, básico, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Cadê a nossa humildade? Cadê a nossa fé? Cadê o nosso aprendizado na solução de conflitos? Não aprendemos ainda. Então, vamos dizer que nesse exemplo de aflição, a gente ainda não aprendeu ainda a conviver com o nosso próximo e a barrarmos os conflitos, colocando ali naquele momento a solução através do diálogo. Então, são várias questões, muitas dependem de nós mesmos, do nosso próprio esforço, como o homem no barranco, que foi se esforçando com humildade, buscando socorro na oração, na fé e saindo, e o outro que ficou lá aguardando o milagre. Então, a gente precisa sempre de buscar, né, nessas aflições da vida, o socorro. E aquilo que a gente não pode esperar em Deus, né, para que a gente possa buscar o socorro em Deus. E é isso.
Meus irmãos, deixo a palavra aí para vocês, né, trazerem suas lições para nós aí com carinho. E não é à toa que a palavra oração termina com ação. E ora e age, não é isso? Trocando em miúdos é isso. Não basta apenas orar, mas é preciso agir, fazer a nossa parte. Porque, às vezes, como você bem falou aí, ilustrou a historinha lá dos senhores que caíram no buraco, né? A gente ora e espera que Deus faça por nós. No entanto, Ele nos dá todas as possibilidades e ferramentas para que a gente haja, para que nós vamos lá à luta, fazer o que está ao nosso alcance, porque com certeza ali nós vamos ter não só, né, o derramamento de suor através do nosso esforço, vamos assim cogitando mil e uma possibilidades de melhorar aquela situação ou resolver e abrindo campo também para que a espiritualidade vai assim atuando sobre nós, nos trazendo essa inspiração para vermos a melhor maneira de sairmos daquela situação. Então, se a gente vê aí escrever a palavra oração, termina com ação. Pode falar. Vocês já falaram bastante sobre o tema, mas é interessante a gente frisar, está sempre lembrando que esse ato, né, que nós temos de oração, de uma prece, né, nós estamos, na verdade, nos vinculando às coisas espirituais, nós estamos recebendo o auxílio espiritual através da prece. Às vezes nós temos a mente tão agitada, né, às vezes não estamos nem balbuciando, falando palavras, né, que não estão sendo faladas, professadas pela nossa boca, mas a nossa mente está um turbilhão de energia, né, movimentando, um pensamento agitado, aquela coisa toda, e o quê? A prece nos auxilia nesse sentido, acalmar a nossa mente, nos ligar com os amigos espirituais. Por isso que nós temos que recorrer, sim, à prece em todos os momentos. Preces sentidas, curtas, palavras, poucas palavras, mas que venham verdadeiramente do nosso sentimento, uma prece sentida. Nós estamos auxiliando não só a nós, como nós estamos auxiliando também aqueles nossos irmãos que se encontram, às vezes, nas mesmas situações nossas ou até piores. Então, a oração é esse recurso que Jesus nos ensina a pedir, a orar e a agradecer, né? Nós temos esse modelo dentro do Pai Nosso, que nós formulamos todos esses pedidos, né, dentro do Pai Nosso. Então, é evidente que diante de uma situação da vida, às vezes nós nem saímos orando com o Pai Nosso, mas nós já temos palavras formuladas para pedir esse conforto espiritual para a situação que se acontece ali aos nossos olhos. E é isso. A prece nos auxilia nas nossas dores, nos ensina a resignar-nos diante dos desafios e das aflições da vida, porque tem coisas que nós não vamos, como diz o outro, nós não vamos sanar as nossas dores, os nossos desafios com a prece, mas nós vamos aprender a resignação, saber que se vamos passar por aquilo, respeitamos, aceitamos os desígnios de Deus, né? São coisas que nós temos que buscar, a manter o otimismo, a ser otimista perante as dificuldades. Por que Chico, nosso companheiro Chico e tantos outros companheiros de caminhada, nosso irmão Chico, ele às vezes ele não, ele trabalhava mesmo estando doente, ele fazia a tarefa dele mesmo estando em situações de doença física, de tudo, mas ele sabia que aquilo ali, ele fazia a prece dele e aquilo ali ele estava animado, o ânimo dele, ele não deixava desvanecer. Então é isso que nós precisamos, aprender a orar, aprender a pedir. Pedir não quer dizer que é para o nosso... solução, né, do problema. Pedir para o nosso conforto. É pedir para o nosso entendimento. Por que eu não estou entendendo esse processo pelo qual estou passando?
Por que eu não estou aceitando? Não é aceitar no sentido de acomodar. Não vamos misturar as coisas. Aceitar é no pedido de não, momentaneamente, não poder mudar. Porque tem coisas que nós não podemos mudar na nossa existência, até na nossa existência. Mas nós vamos aceitar. Se é uma vontade do Criador, está dentro das suas propostas, dos seus desígnios, vamos viver. Vamos superá-la. Vamos deixar de nos autopunir essa cobrança excessiva das coisas. Ora, se eu não posso fazer nessa vida, eu estou fazendo o meu possível. Mas com certeza na próxima eu irei, porque eu dediquei o meu máximo. Né? Estou buscando o meu máximo. Ah, está agradando A e B? Não tenho essa pretensão, porque nem o Cristo agradou. Mas eu estou me sentindo bem. Então é isso. A prece é esse bálsamo que nós temos. É essa oração diante dos desafios e das aflições que todos nós temos. Como diz a nossa irmã Kátia, todos nós passamos por isso. São as provas das nossas vidas. Então, meus irmãos, agradeço a todos. Acho que já vencemos o nosso tempo. Vamos aqui desejar a todos aí, né? Uma ótima semana, em nome da Kátia, em nome da Marília, em nome de todos nós, né? Que estejamos um bom dia, já procurando dedicar esse momento de vibração para todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que estão preparando desde do princípio, né? Desde o 1º de dezembro, entra numa sintonia de vibração, de presentes, de trocas, de compras, de passeios. É muito importante que a gente reflita, que a gente busque lembrar do nosso aniversariante todos os dias da nossa vida, para que ele seja lembrado não só em dezembro, mas que seja lembrado constantemente em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas preces. Senhor Jesus, se conosco. Faz de nosso coração semelhante ao teu e nos auxilia dentro das nossas possibilidades a enxergar as potencialidades da alma de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, paz e luz no coração, nossa amiga Kátia, Marília, Albertina, Célia, e quantos aqueles que não deixaram aqui seus comentários, mas que estão sempre conosco, nos prestigiando e nos incentivando. Paz e luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.